Olá meus amigos, vamos a mais um vídeo aqui no canal Me Conte a Sua História. E nós estamos ainda aqui na cidade de Criciúma, mais precisamente aqui no bairro São Sebastião. E nós vamos aqui conversar com a Rosália. A Rosália que é criciumense e nós já conversamos em off. Ela tem uma história impactante, interessante para nos contar. Para quem acompanha o nosso canal, já viu aí o Catarina Balões, onde nós entrevistamos o Rogério Daniel. A Rosália faz parte da equipe do Rogério Daniel lá no Catarina Balões. É um trabalho que desenvolve socialmente. E nós vamos conversar com a Rosália. Rosália, é Rosália do quê? É a Rosália Agostinho Marceneiro Defra. Rosália Agostinho. Me conte a sua história. A minha história, eu comecei com 9 anos, eu sofri uma violência em casa e tive que sair de casa. Quando eu saí de casa, meus pais perderam minha guarda para minha avó. Com 12 anos, de tanto a minha avó me culpar, que a violência, normalmente a vítima sempre é o culpado, né? Exatamente. Aí, de tanto ela me culpar, eu tive um surto, eu quebrei as louças dela com 12 anos e agredi ela. Daí eles me internaram em Joinville, eu não lembro mais o nome da... E o que você sentiu no momento? Era uma aflição, alguma coisa assim? É uma euforia, foi uma euforia. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui levada para lá, eu fiquei uns 6 meses praticamente lá internada, porque eu saí de mim mesmo. Eu fiquei muito... Só um minutinho. Vamos desligar esse ventilador? Porque eu acho que esse vento vai acabar trazendo ruído ali pro... Só desliga. Eu sei que vamos passar um pouquinho de calor, mas eu acho que é legal porque senão vai dar ruído aí. Gente, presta atenção na história da Rosália. Tá? É uma história impactante e eu tenho certeza que vamos ter muita coisa interessante para aplicar para a nossa vida aqui. Pode continuar, Rosália. Daí eu fiquei internado uns 6 meses, aí do ano novo voltei para casa da minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha avó me tirou do colégio e fez eu trabalhar. Isso aonde era? Em Florianópolis, eu já estava em Florianópolis. Tá. Eu comecei a trabalhar como doméstica, né, e babá. Aí eu cuidava do menininho, eu também levava, tipo, tapas, essas coisas da patroa, porque não limpava a criança direito, mas eu era outra criança e isso não entrava na cabeça deles. Mas a patroa batia em você? Batia. Batia em mim porque eu não limpava a criança direito, tudo bem. Aí até então ali, quando foi com 18 anos, eu caí numa depressão profunda, dos 15 aos 18. Não saía da cama, não fazia nada. O que sente a depressão? A depressão, tu não tem ânimo pra nada, tu só tem vontade de tirar a tua vida. Sente dores? Não. Sente um desânimo, uma desistência da vida. É como se o teu corpo fosse pesado, tu quisesse se levantar e não consegue, entendeu? Por mais que tu lute, tu não consegue se levantar. Né? Que tristeza. É uma coisa forte. Daí ela me levou no psiquiatra, ele me laudou como bipolaridade. Tá? Bipolaridade é aquela que um momento tá feliz, outro momento tá triste, é uma coisa assim? Um transtorno de humor. Tá. Aí quando eu fui pro IPQ, que é a Colônia Santana que muitos conhecem. É quando você está chegando em Florianópolis, você olha lá em cima, você vê aquele hospital amarelo lá, era lá junto, né? Ele era diferente. Exato, era diferente. Ele é um hospital, um hospício, né? Sim. Que contém um cemitério dentro, para vocês terem uma noção de quanto é ruim. Eu vi as pessoas às vezes morriam por excesso de medicação. Você não sabia? Tem um cemitério dentro. Olha só. Por excesso de medicação, a família abandonada, eles são enterrados ali como indigentes. Aí, o que aconteceu? Eu vi muita violência ali. Às vezes tem aqueles que não querem tomar um remédio, elas só levantar a língua, achava no dente que eles guardam. Aí, eu comecei a ver aquilo e não aceitar. E eles não tomavam remédio com finalidade? Com medo do efeito? Com medo do efeito, porque eles superdosavam a gente. Quando eles superdosavam, o que acontecia? Muitos, como eu entrei num verão, muitos caíam assim no pátio e ficavam ali, não almoçavam, nada, ficavam ali jogados. Como se fosse um pano velho, assim. Um pano velho, eles se urinavam, evacuavam, falar bem, o brasileiro cagavam mesmo, e elas não limpavam. Entendeu? Ficavam ali. Aí só à noite, no turno que trocava,
eles iam lá, pegavam e botavam, ou se a família fosse ver. Tanto que ali dentro onde a gente ficava, a família não entra. A gente que tem que sair para fora. Porque ali dentro eu tenho como aquelas, sabe aquelas casas mal assombradas? Sim, sim. É parecido com isso, que é bem ruim. Aí eu comecei a observar. Quando eu observei aquilo ali, eu pedi para sair. Nós já assistimos uns filmes assim, com esse clima, né, dentro de um manicômio assim. Tem os 25 manicômios mais horríveis do Brasil, do mundo, né? Um deles é o de Babilônia, Barcelona, eu acho que é, em Minas Gerais. Aquele é bem pesado, aquela história. Daí, com 18 anos, eu comecei já na luta antimanicomial. Eu fui para um CAPS, conheci um pessoal que tinha associação, essas coisas, e comecei na luta. Aí, buscar direito para usuário, correr aqui e ali. E assim, aí você inverteu o quadro, ao invés de você buscar uma autoajuda, você começou a ajudar as pessoas. Usou a sua dificuldade para exemplificar a outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Para ajudar o próximo. Que estariam vivendo com a mesma situação que você. Que eu já vivi, com transtornos mentais até mais fortes. Tá. Então eu comecei a ajudar, e a conferências. Não. Não chegava a ver? Não, eu fui diagnosticada por bipolaridade até hoje, não sei porquê, porque eu não vejo vultos. Eu tenho um transtorno de humor, sim. Mas não porque eu tenho uma doença, eu sou depressiva, eu sou bastante. Entendi. Mas o meu transtorno de humor é porque, assim, foram muitas coisas na minha vida que às vezes vem na minha cabeça que eu me lembro e me dá vontade de chorar. Entendi. Um passado triste, né? Bem pesado e triste, entendeu? Então, assim, aí em 2020 eu peguei Covid, dia 18 de dezembro. Fiquei 45 dias em coma, entubada, tive uma tráqueo. Fiz uma traqueostomia, né? Fiz uma traqueostomia e fiquei mais uns 8 meses na base de cama, né? Eu não me mexia do pescoço para baixo. E o período que você teve entubado, você teve inconsciente? Tive inconsciente, mas o meu cérebro trabalhou ao meu favor. É isso que eu queria entender. Chegava a saber o que estava acontecendo ao redor? Não? Não, muito pouco. A única coisa que eu lembro é que a minha mão era muito inchada e eu ouvia a voz de alguém falar: se tu ainda está viva ou me escutando, mexe com os dedos. E eu fiz isso eu me lembro. Sonhava? Tinha sonhos, não é? Bastante. Sonhava? Bastante. Eu sonhava com lugares que eu nunca vi. Às vezes acontece coisas comigo que eu tenho a impressão que já aconteceu, mas já, sei lá... É uma espécie de um déjà vu que eles chamam. Isso, um déjà vu, mais ou menos isso. E na luta antimanicomial eu cada vez me aprofundo mais. E o Covid, eu parei de andar, tanto que meus pés ainda estão bem inchados, às vezes quando eu ando demais. E o que acontece? Eu mesma fiz a minha superação. Eu usei o meu limite do meu limite para poder andar. Aquela caixa que tá lá em cima, ó, é os meus remédios que eu tomo. Entendeu? Tem 2 ou 3, também, né? Tem 2 ou 3 psiquiátricos. Esses aqui é a comorbidade que eu tenho, pressão alta, essas coisas. Eu uso insulina, sou usuária de insulina. Você quer losartana, né? Não, a hidrocorticoide. Tá, chegou. Não, certo. Eu uso insulina. Então, quando falaram assim, tá com Covid, eu pensei, tô morta, né? Tô morta, mas não, venci. Devido à comorbidade, né? Venci. Inclusive, a esposa do meu marido, ela faleceu, deixou um menininho que eu cuido com Covid, né? Ela faleceu com Covid, não tinha muita doença, mas ela faleceu, não tinha nenhuma, pelo que ele fala. E eu venci essa etapa. Então, assim, e depois dessa etapa, não deu nenhum ano, eu já fiz uma esterectomia de retirada de útero, porque eu sangrava muito, porque com a violência machucou meu útero, entendeu? Então, assim, existem coisas que acontecem comigo muito estranhas, sabe? Assim, das coisas alteradas, das coisas certas, E o que você pegou desse passado triste que você teve, dessa história, né, dramática, vamos assim dizer, que você viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, por mais que você ainda é nova, mas enfim, você transformou, né, digamos assim, um limão amargo em uma limonada, que foi ajudando as pessoas, como você mesmo disse, incentivando, correndo atrás, na luta. Hoje, o que você está aplicando hoje daquela história triste, do limão amargo para a limonada de hoje?
Hoje aqui em Criciúma, a gente sempre conheceu os CAPs de Criciúma como um exemplo. Explica para o nosso povo o que é CAPs. CAPs é um centro de atenção psicossocial. Tá. Eles atendem o pessoal fazendo terapias em grupo. Uma reabilitação? Mais ou menos isso. Tá. Assim, fazendo, como é que eu vou explicar? Artesanato, alguma coisa que possa interagir. Não um CT. CT é um centro de tratamento onde existe desumanidade. Tá. Entendeu? Eu sou contra a CT e a equipe toda que do movimento são contra a CT. Tem CT em Criciúma? Tem. Mas não, fora, dentro de Criciúma não, é ao redor, tem 2. E o que acontece? Eu sou a resistência dentro de Criciúma, no momento eu estou aqui sozinha. O que acontece? Tem um outro companheiro que também é a resistência, mas ele mora em Florianópolis. Aí quando eu preciso dele, ele vem pra cá, quando ele precisa de mim, eu vou pra lá. É uma troca. E a gente participa de conferências buscando direitos, vocês coisas. Apoiam o CAPs e vocês são contra as atitudes do CT, é isso? A gente é contra a atitude do CT e do governo, né? CT usa tratamento à base de choque? Não. Quem usa era o IPQ. Eu levei a eletroconvulsoterapia numa voltagem alta, eu não achei ali porque foi às pressas, assim, eu vi que ia chover, pensei que vocês não vinham. Numa voltagem bem alta que me deixaria, como eu já conheci pessoas assim, em cima de uma cama totalmente vegetando. Mas não, o meu cérebro, como eu falei, eu sou diferente, o meu cérebro me ajudou. Entendi. Ele me fez um reverso ali que ele me ajudou, me deu força, igual quando eu estava em coma na UTI, eu fui lembrando, e eu não me lembrava de coisas do passado, tipo de infância, que eu tinha 1, 2 anos, eu perguntei pra minha mãe, eu tinha um berço branquinho, que os pauzinhos eram quadradinhos de madeira. Aí a minha mãe, como é que tu sabe disso? Botei aquele berço fora, tu não tinha 4 anos. Eu falei, eu não sei, eu sonhei que eu tava dentro dele. A sua mente buscou lá na sua infância, né? Aí quando ele buscou a eletroconvulsoterapia, eu lembrei de quem autorizou a fazer e me lembro do rosto do médico, só não lembro do nome. Entendeu? Foi no Pantanal, isso em Florianópolis. Não sei mais se aquela clínica existe. Nunca mais busquei saber já, porque eu Foi dolorido aquilo? Olha, é bem dolorido. Tu sente, é um choque elétrico que tu fia o dedo na tomada e leva aquele chocão, não tem? É mais ou menos isso. Qual a finalidade deles darem esse choque? Porque eu era muito agitada. Devido ao meu histórico familiar, lá do começo eu era muito agitada. Aí minha avó autorizou, achando que eu ia, como ela disse pro médico, que ela ia tirar os demônios de dentro de mim. Mas não, ela criou um demônio mais forte, como se diz, aquele que luta pelo direito do próximo e não se cala. Eu não deixo ninguém me calar ou falar por mim, isso que eu busco. Na verdade, do tal demônio que ela disse, se criou uma guerreira. Criou uma guerreira, nasceu uma guerreira. E hoje, então, você faz esse trabalho associado aos CAPs, né? Associado aos CAPs, porque muitos não sabem o que é CAPs, outros não conhecem a coordenação, então eu busco informações. A associação daqui de Criciúma dos CAPs, ela é politicalizada, é uma coisa errada. Eles usam o acadêmico para falar. Aí numa última reunião, o rapaz que é da associação, que eu não vou divulgar o nome, por até ética, ele foi perguntado, ele foi questionado por uma pessoa de Brasília, onde estavam os usuários. Daí ele falou, não, os acadêmicos fazem parte. Aí eu respondi, o interessante é que eu não vejo nenhum acadêmico de medicina, de psicologia, do que for, lá dentro do CAPS fazendo tratamento. Eu vejo eles na universidade. Então a gente tem que dar voz para a pessoa do CAPS, porque às vezes até os familiares usam de preconceito com eles. Na sociedade, muitos têm preconceito com a gente. Falou que é do CAPS, pronto, a minha mão tá machucada porque eu namorei uma pessoa e a pessoa soube que eu trabalhava e era uma usuária de CAPS, então tu é louca, a polícia não acredita em ti, entendeu?
Então minha televisão ele quebrou, ele detonou tudo que eu tinha, porque eu era usuária do CAPS, eu era louca. Só porque... Usam isso como álibi, né? Como álibi, só porque não era eu que era louca. Quem tinha um transtorno, uma doença, era ele no caso. Porque ele se alterava do nada, ele enlouqueava, ele quebrava as coisas. Entendi. Então assim, eu tava de boa tomando meu remédio, às vezes levava um tapa no rosto, aguentei pouco, eu aguentei 6 meses. Não deu mais, eu saí de casa, eu saí, fugida praticamente. Peguei minhas coisas e saí e vim pra cá. Aí tinha ele no começo, meu esposo nós éramos muito amigos por causa do Luizinho. E daí o que aconteceu? A gente acabou ficando junto e acontecendo, eu acho, um milagre aí, de eu ter feito esterectomia, ter tirado o útero, eu acho que eu tô grávida, entendeu? Sem o útero. Aí assim, é uma anomalia isso. Pois é. Uma anomalia total. Aí vamos ver no que vai dar, dia 20, eu acho, ou 22 de maio, eu tô indo para Florianópolis para especificar mais o exame. E é isso, e eu tô aí, tô na luta, buscando apoiar usuários, gosto que os usuários tenham voz e vez. A coordenação de saúde mental de Criciúma é nota 10, ela escuta muita gente, seu Acélio também, ele é muito de conversar, de sentar, de ajudar, mas principalmente a coordenação de saúde mental. Para nós, que seja no geral, em Florianópolis, Joinville, Blumenau, por onde a gente faz as reuniões entre a gente da Bahia, de tudo quanto é lugar, Criciúma é um exemplo, sabe? Só porque tem um porém, os usuários que a gente usa, os usuários do CAPS, eles são muito calados, muito parados, tipo como se a família calassem eles. Porque uma vez eu encontrei uma moça que também levou o eletrochoque, e eu falei, vamos contar a tua história num grupo? Vamos te botar? Eu não posso por causa da minha família. Desculpa, perdão a palavra, minha família que se lasque. Eu me sustento, eu me viro, então minha família que se lasque, não quero nem saber, entendeu? Eu tenho voz e tenho vez, porque ontem ainda estava discutindo com um moço e falando que se a gente chegar na frente de um juiz, por exemplo, e o juiz lê que você tem um transtorno, o juiz não vai lhe dar favorável a qualquer coisa. Sim. Ele vai lhe dar indeferido, porque você tem um transtorno. É por isso que a gente luta, para que todos saibam que a gente também tem voz e inteligência. Os papéis que eu fiz ontem, eu mandei para a coordenação geral, ela botou assim, ótimo, gostei, adorei, amei. Então, assim, foi uma criação minha, eu não pedi ajuda de ninguém, a única ajuda que eu pedi foi para o meu terapeuta, para ele digitalizar, porque eu ainda estou, assim, me reabilitando, então eu me esqueço muito das coisas de mexer em celular, computador. Até o Note está ali, eu estava fazendo uma pesquisa, entendeu? Então eu sou muito envolvida com isso, em ajudar o próximo. Que legal, que legal. Rosália, a sua história realmente é impactante, né? É impactante e eu tenho certeza que vai motivar algumas pessoas a vencer alguns obstáculos aí. Então, para que a gente entenda, hoje você está usando o seu passado doloroso para justamente ajudar as pessoas necessitadas, né? Pessoas que precisam do mesmo cuidado. Exatamente, pessoas que às vezes querem se matar, que estão por ali, eu sento, converso, conto minha história. E é confiável, as pessoas podem confiar nos profissionais do CAPS que estão lá para ajudar? Por exemplo, uma pessoa extremamente depressiva, tem problemas de suicídio, tal, quer procurar o CAPS, elas podem ir com a confiança de que serão ajudadas lá dentro? Muitos podem, muitos profissionais são antimanicomiais e alguns são manicomiais. Tá? Qual a diferença? Antimanicomiais é aqueles que acolhem e te botam uma terapia de CAPS. E o manicomial é que já não, pode pegar a ambulância e levar lá pro manicômio. Ah, entendi. Entendeu? Aí o tratamento é diferente, né? É mais grotesco, né? É, mais grotesco. Eu tenho resistência a um CAPS só aqui em Criciúma, que eu não vou citar, que é no AD, assim, mas não a pessoa. Ali eu já tô na resistência ali, porque ali é complicado. Entendi. Tá? Mas os outros, tudo de livre. O que eu frequento é o CAPS 3, a coordenadora é a Mari, ela super me apoia, eu sou muito conhecida no estado de Santa Catarina como frente ampliada antimanicomial, eu luto contra manicômios. Tá.
Então, assim, é conferência, E qualquer quem é coisa. que pode procurar Rosália? Que tipo de ajuda a pessoa pode encontrar quando procura Rosália? Quando procura a Rosália, a pessoa vai ter um atendimento, assim, tipo, eu encaminho quando eu vejo para um acolhimento no CAPES, eu ajudo a fazer isso e fico acompanhando. Olha só que legal. Fico acompanhando, tipo, se a pessoa mora num lugar que não é legal, que não passa dificuldades, o que é que eu faço? Eu faço uma vaquinha, eu boto uma caixinha, peço permissão para botar alimentos ali dentro não perecíveis para doar para aquela pessoa, roupas, entendeu? Esse é o meu trabalho. E dou palestras da minha vida, do que eu passei para a pessoa superar, porque tem vezes que as pessoas querem se matar e em vez da pessoa estender a mão, a pessoa aponta, mas eu tenho uma mania de dizer, enquanto tu aponta um, tem 4 virado para você. Então, assim, tem familiares, porque antigamente, então, onde eu estudo, que eu faço os estudos, até aqui em Criciúma, quando a minha bisa contava, que quando eu descobri a pessoa com um transtorno, era dito como louco, eles faziam um porão embaixo da casa, só com banheiro, alimentação precária, higiene precária, muito precária. Deixava confinado lá. Deixava confinado, a pessoa não podia botar a cara na rua, porque se o vizinho visse que tinha um filho louco, a família toda era louca e era um preconceito danado. E hoje em dia não existe mais isso. Qual é o seu... Podemos passar o seu telefone? Pode. Qual é o seu telefone? Deixa eu só... Deixa eu achar ali, que a gente nunca liga para si próprio, né? A gente não sabe. Eu vou deixar o telefone da Rosália aí, caso algumas pessoas que passaram por transtornos, por problemas e que de repente estão entregues a uma deriva, pode buscar apoio ali. Eu vou ver aqui, eu vou dizer o número para vocês, mas vai aparecer na tela aí, tá? O número da Rosália. 99666-5984, tá? É o telefone que está passando aí. É claro que eu também tenho o telefone dela, a gente prefere dizer aqui no vídeo. Então, e eu tenho um grupo também chamado O Ponto de Partida ou Ponto de Chegada. É um grupo que o Rogério Daniel, do Catarina Balões, que um ajuda o outro, gente, um apoia o outro. Então ele me ajudou a fazer. Quem quiser entrar em contato para acompanhá-lo no grupo, a gente mostra as movimentações, reuniões, mas a gente tem uma peneira, né? Porque tem aqueles que querem se infiltrar, uma triagem, né? Para tentar usar do nosso trabalho, da nossa mente, para tentar usar a gente. Certo. Até uma vez um psiquiatra, não sei de onde, me ligou, tentando me questionar por que eu não tinha ficado assim, assado, e por causa do eletrochoque eu lutava a favor das pessoas com transtornos e as pessoas não me davam nada em troca. Só que eu não procuro nada em troca. O que eu procuro é ver aquela pessoa de bem. Sim. Que nem eu tenho também um dito, assim, a gente tem, de que às vezes a gente tá sorrindo, eu tenho muito essa mania, chegar no CAPES rindo, abraço um, abraço outro, se alguém desrespeito técnico, eu já chamo atenção mesmo, mas o meu coração às vezes está ferido, está machucado, sim. Eu choro sozinha, mas eu não levo lá para dentro minha tristeza. Um técnico não merece escutar a minha tristeza. Seria mais ou menos assim, oferecer o mel e engolir o fel. Bem assim, bem assim. Tá certo. Bom, minha gente, nós conversamos aqui com a Rosália, que tem essa situação que nos passou aí, essa história, né? Uma história realmente impactante, uma história que vai, com certeza, se identificar com muitas pessoas que estão assistindo. Rosália, qual é o conselho que você dá hoje? Antes, deixa eu só abrir um parênteses. Minha esposa tem algo para perguntar? Que geralmente ela gosta de perguntar. Não? Qual é o conselho que você tem hoje para dar para as pessoas? Um conselho, uma palavra, um incentivo, alguma coisa nesse sentido? Bom, o conselho que eu dou a todo mundo é dar valor à vida. Porque antes de eu entrar com Covid, eu tinha mania de pensar em me matar. Eu tentei 2 vezes tomando comprimido e acabei estourando meu estômago. Certo. O que acontece? Quando eu passei pelo Covid, eu vi que o meu corpo pediu para me sobreviver. Então hoje eu dou valor à vida. Interessante. Eu passei por uma violência, eu me machuquei, estava muito feio isso aqui, fui empurrada contra um espelho,
Mas eu luto pela vida hoje em dia, eu dou valor à vida. O mínimo de um pedacinho eu dou valor à vida, entendeu? Então, assim, quando a pessoa pensa, vou me matar, botar a corda no pescoço, vou pular e me matar. Não, dê valor à vida. Porque se Deus te deu a vida, Ele tira a hora que Ele quer. Mas se a pessoa se mata, eu tenho uma outra religião, que é uma religião afro. Se a pessoa se mata, no meu acreditar, a pessoa não vai descansar, não vai acabar o problema. Porque a minha bisavó contava a história de uma cruz, que todo mundo carregou a cruz pesado e o espertão foi lá e cortou. Aí o que aconteceu? Quando foi para passar no penhasco para felicidade, o que cortou ficou, porque não passava. Não usou de escadinha para passar, entendeu? Então o conselho que eu dou é isso, dê o valor à vida, que a vida é única e é um privilégio que Deus nos deu, porque eu lutei pela vida, 45 dias em coma e 8 meses lutando pela vida. Interessante. É isso mesmo. Algo mais que queira acrescentar em todo esse montante? Estamos concluindo? Bom, gente, quero agradecer a Rosália, que nos recebeu aqui na sua casa. Ela mora aqui no bairro São Sebastião, aqui em Criciúma, e nos recebeu aqui de uma forma bem calorosa, e a gente tem essa história para trazer para você, o conselho dela. Rosália, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E o telefone da Rosália vai passando aí para se alguém desejar entrar em contato com ela. Bom, minha gente, esse é o canal Me Conte a Sua História. Eu sou o Jusemar Moraes e esse é o canal, repetindo para você, o canal Me Conte a Sua História, porque a sua história vai incentivar a criação de outras histórias. Um abraço. Obrigado, Rosália. Obrigada. Até mais.